Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E para dar início às nossas tarefas de hoje, vou pedir a Fátima para fazer a nossa leitura preparatória. Vou aproveitar que o microfone está na minha mão e não posso deixar de dar boas-vindas ao Vitor Hugo, que fala de Uberlândia. Você está em Sim. Seja bem-vindo, meu querido, mais uma vez aqui na Fabem. Depois a La Salete vai dar as boas-vindas dela, né? Mas aproveitei aqui o microfone. No campo do afeto, do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier e Emmanuel, capítulo 110, no campo do afeto. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Quase sempre anelamos trato diverso e melhor por parte daqueles que nos rodeiam. Ansiamos pela afeição que nos compreenda os intentos mais íntimos, que se mantenha invariável, seja quais sejam as circunstâncias. Que nos escute sem reclamar nos momentos mais duros, que nos releve todas as faltas, que não nos exija tributações de carinho, que não nos peça impostos de gratidão, que nos encoraje e sustente nos dias tristes e nos partilhe o contentamento nas horas de céu azul. Suspiramos pelo entendimento integral e pela amizade perfeita. Entretanto, se rogamos afetos marcados por semelhantes valores, é indispensável comecemos a ser para os outros esse amigo ideal. Se desejamos recolher amor e paciência nas manifestações do próximo, saibamos distribuí-los com todos aqueles que nos partilham a marcha. Bondade forma bondade. Abnegação gera abnegação. A palavra do apóstolo Paulo é clara e franca nesse sentido. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. E agora vamos fechar os nossos olhos, vamos serenar os nossos pensamentos, nossos corações, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, mentalizar Jesus, nosso Mestre, e falar com Jesus, dizendo assim: Amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome para mais uma tarde de trabalho nesta casa de luz. Pedimos, Senhor, a vossa permissão para os trabalhos dessa tarde. Pedimos também a presença da espiritualidade de luz, dos nossos mentores, dos mentores desta casa. Pedimos que nos ilumine, que nos oriente nos trabalhos de hoje. Que também, Senhor, possam estar intuindo o nosso palestrante, o Vitor Hugo, para que ele nos traga o melhor nessa tarde, como sempre faz, nos fazendo entender as tuas vontades, Senhor. Agradecemos por essa casa, agradecemos por tudo que aqui recebemos. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Que assim seja. E agora é com imensa alegria
que a gente vai convidar o Vitor Hugo para nos presentear com mais uma palestra, sempre maravilhosa, que possamos absorver tudo que esse menino de ouro, esse gigante, vai nos trazer hoje. Seja muito bem-vindo, Vitor Hugo. Que Deus te abençoe. Uma boa tarde a todos e a todas. É uma alegria, um privilégio, um presente. Estarmos juntos nesta tarde de sábado, hoje dia 10 de maio, estamos aí à véspera do Dia das Mães e o nosso abraço querido a todas essas mulheres benfeitoras que cultivam a vida no nosso mundo material e permitem que ela floresça cada vez mais, renovando as consciências e os corações. Nossa gratidão aos espíritos femininos que biologicamente ou espiritualmente assumem um compromisso de cuidar, orientar. É para nós um privilégio poder receber o amor de Deus por intermédio, seja do útero, seja do coração. Eu não sei se tá dando para ouvir normal, qualquer coisa, a gente vê o que que faz. Acho que tá baixo pela os gestos que estão sendo feitos. Acho que agora deu certo, tá tranquilo. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de uma parábola do Evangelho que está lá em Lucas. É uma parábola conhecida como normalmente parábola do filho pródigo, mas a gente vai tratá-la como a parábola dos dois filhos, porque existem dois filhos na situação. E toda vez que a gente vai estudar uma parábola, a gente precisa ter uma primeira informação. Jesus se valeu de histórias para trazer lições espirituais. Só que essas histórias, como nós estamos falando, né, de uma comunidade que é marcada pela oralidade, ou seja, as pessoas elas não se debruçam sobre a escrita, mas é a oralidade, a fala, o principal recurso de transmissão das lições. Né? Acaba que você precisa de algumas estratégias para chegar no ponto desejado. Você não só vai contar uma história, mas como no caso de Jesus, você tem que contar uma história que ela precisa marcar. E como que você vai fazer para marcar? Normalmente a história ela vai trazer alguns estranhamentos, alguns pontos que as pessoas ficam pensando assim, mas por quê? Então, não pode ser uma história que a gente fala assim, é uma história convencional, comum. Ela precisa produzir um certo incômodo, porque é esse incômodo que vai garantir que as pessoas, mesmo não tendo, mesmo não escutando mais, né, já que a gente não tem condições de gravar, igual está acontecendo aqui, no, no Zoom, né? Uma vez ditas, aquilo ali se dissipava ao sabor do vento, mas elas precisavam ficar. Então, quando a gente vai para uma parábola, a primeira coisa é pensar quais são esses pontos de estranhamento, porque eles vão nos nortear para uma interpretação mais justa, para que fique na nossa memória aquilo que não deve se perder. Um segundo ponto para pensarmos sobre parábola é que a parábola ela não surge do nada. Jesus não escolhe contar uma história do nada. Sempre vai existir um contexto que, ao observar esse contexto, a gente vai ter condições de ter dimensão é, daquilo que está atravessando aquela história. E o contexto dessa parábola é interessante. Jesus, ele está como que sentado à mesa com algumas pessoas que naquela época eram um tanto que rejeitadas ou desconsideradas no seu valor, porque eram tidas como pecadoras. E um grupo de publicanos
um grupo de escribas e de fariseus, perdão, vai observar aquela cena e vai se sentir um pouquinho incomodado. Porque o que é a questão? Quando eles olhavam para Jesus, Jesus era um mestre diferente. Os mestres do templo, né, dos judeus ali naquele momento, eles normalmente ensinavam aonde? Ou no templo ou nas sinagogas. E Jesus, ele falou muito pouco dentro desse ambiente litúrgico, vamos dizer assim, nos nossos tempos de hoje. Jesus é como se ele tivesse valido muito pouco da casa espírita. As maiores lições, as palestras do Cristo não eram na casa espírita, eram em outros ambientes. E isso incomodava, por exemplo, os mais religiosos da época, que eram os fariseus e os escribas, porque eles queriam observar por parte desse Jesus, tem um cachorrinho ali que ele está na graça de Deus ali, latindo pior que tudo. Ô, Pai, abençoa ele, ficar assim mais, cara. Vamos evangelizar, ficar calmo, sereno. Enfim, eu espero que não atrapalhe. Mas se atrapalhar, vocês nos perdoem. Então, as pessoas ficavam incomodadas porque Jesus não era nem um pouco convencional. Os métodos de educação dele fugiam um pouco da realidade do esperado para alguém do cabedal e da envergadura espiritual dele. Então, sempre que os escribas e fariseus se aconchegavam, não era nunca no desejo de aprender, mas sempre no desejo de contestar, né? A típica religiosidade, né, que acaba perdendo a sua essência, porque a pessoa ela esquece do contato, da comunhão com os ideais superiores e ela acaba se tornando, né, um antirreligioso pela conduta que tem. E esses escribas e fariseus, incomodados pelo fato de Jesus estar à mesa, né, outro ambiente de ensino, outra proposta metodológica, tudo aquilo ali gerou uma certa aflição. Porque ele estava, os alunos dele não eram as pessoas eleitas socialmente, vamos dizer assim, né, passaram no vestibular, tudo mais, assim, alto nível intelectual, disposição, né, lá em cima, os alunos dele eram um pouquinho diferentes, então deu uma quebrada, assim, na expectativa das pessoas, porque é como se ele tivesse para um ambiente, né, marginalizado e tivesse tornando aquele ambiente marginalizado um espaço de aprendizado. Então há um rompimento aqui. E aí ele vai contar, e aproveitando esse contexto, né, essa situação, ele vai contar três parábolas que todas vão caminhar na mesma direção. Um pastor diante da ovelha, de uma ovelha perdida, né? Tendo um rebanho para cuidar, uma dona de casa, de alguma forma, tendo aí perdido uma dracma, um dinheirinho, e um pai diante do filho. Então, observemos que ele traz três situações diferentes, porque possivelmente quem estava escutando ele eram quem nesse momento aqui, né? Quem que estava observando o ensino? Possivelmente eram pessoas ligadas ao campo e atividade de cuidado de animais, eram mulheres, né, que estavam ali atentas ao ensino, bem como tinham pais de família, enfim. Então, ele vai contar essas três parábolas procurando trazer à tona né, aquilo que a pedagogia hoje, né, vai nos ajudar a perceber. Você parte do contexto do outro, da realidade do outro, para você construir esse ambiente de aprendizagem. Então, aqui é um mestre assim por excelência, convencional? Não, ele está gerando um incômodo. E ele vai contar uma história que vai incomodar. Então, ele trouxe a do pastor, ele trouxe a da mulher, mas a que talvez mais fosse gerar um estranhamento pudesse ser essa parábola dos dois filhos. Porque o que que é contado? Vou ler aqui o texto só para a gente pegar na íntegra os detalhes. É uma passagem muito rica e a gente gostaria de pensar a respeito dessa representação que está posta aqui. Um certo homem
tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e, se movendo de íntima compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, perante ti já não sou digno de ser chamado filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, ponde um anel na mão e nas sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então a história está aqui do primeiro filho. Só que tem um segundo. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as tuas meretrizes, mata-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha perdido e foi achado. Legal. Então, aqui está a história. A gente precisa achar quais são os pontos de estranhamento. O que que quando a gente, né, ao ouvir uma história dessa, o que que a gente ficaria incomodado, né? Porque aquela época, essa história ela tem um tom inusitado. Então, a primeira coisa que a gente poderia destacar é, né, um filho de repente pede a parte da herança para o pai quando este ainda se encontrava vivo. Ok, tranquilo, pode acontecer. Mas aí esse filho gasta tudo. É uma coisa que também poderia acontecer. Quando ele vai fazer um movimento de retorno e ele quer ser trabalhador, aqui a gente tem talvez o ponto de estranhamento, um dos pontos de estranhamento mais forte, que é a postura do pai diante do filho. Porque se fosse apenas justo, né, o filho voltaria, teria que ser trabalhador e tal, e quando ele merecesse de novo, quando ele demonstrasse, a questão não é nem ser de novo filho, é o processo como ele seria entendido de novo como filho. Então, se a gente fosse pensar num pai mais seco, falou, não, olha, se errou, você não foi leal com aquilo que, né, você recebeu, agora você vai ter que reconstruir a minha confiança. Então você vai passar por todo um processo e na hora que você mostrar que você tem condições de ser filho de novo, porque você passou a ser responsável de novo, porque você passou a dar conta das suas coisas, sim, aí nesse momento eu vou te entender como filho. E aí nesse momento está tudo certo.
Você reparou. Então, essa seria uma postura da gente esperar de um pai justo, ou que talvez a gente faria em relação aos outros, né? Mostra primeiro o que você merece para depois eu te devolver essa condição. Só que a proposta aqui foi diferente, porque antes mesmo de ter acontecido qualquer coisa, para que esse filho efetivamente, assim, nossa, né, ele já apresentou alguma coisa consistente que mostra que dá para confiar, que ele não vai fazer a mesma coisa de novo. O pai já devolveu a ele a condição de filho. E fez isso de maneira muito alegre, muito feliz, porque às vezes a gente até recebe as pessoas que estão errando, mas a gente tem uma dificuldade de sentir alegria pelo recomeço delas, porque no fundo, a gente sempre fica marcando ali aquele ponto de escorregar, né? Sempre fica normalmente pronto para ver aquele outro cair de novo e falar, realmente, né? Você não mudou nada mesmo. Mas esse é o primeiro ponto de estranhamento. Agora, qual que seria o segundo ponto de estranhamento? A postura do outro filho, do filho mais velho. Como assim? Você está numa família, você tem um irmão, que ao invés de achar bom que você está voltando, esse irmão vai achar ruim e ainda vai falar assim: olha, a minha vida não, eu nunca recebi algo como esse filho está recebendo. Então, esse segundo ponto de estranhamento precisava ficar muito forte, porque esse segundo ponto de estranhamento ele é uma quebra, assim, gigantesca. Como um irmão não consegue olhar para o outro irmão e se sentir feliz porque ele está de pé de novo? E ainda mais, cobrar do pai o fato dele ter recebido bem o irmão que voltou. Que sentimento de família é esse que está posto aqui nessa passagem? Que tipo de relacionamento é esse desse irmão? Então, são essas duas coisas. O não merecimento de um filho, que vai ser reintroduzido na esfera do lar de uma forma inusitada, e a postura totalmente avessa de acolhimento desse irmão. Esses dois pontos que a gente gostaria, inclusive, de comentar nessa nossa tarde de hoje, porque esses são dois pontos que talvez nos façam pensar em algumas coisas. E o primeiro ponto, vamos começar então a dissecá-lo, a destrinchá-lo. E a gente precisa notar, né, que tem uma sutileza da parábola, para a gente começar esse primeiro ponto. Em nenhum momento a gente percebe a ausência do pai. Então, uma coisa que está posta aqui é Deus, o Pai, é sempre presente, tanto para um filho quanto para outro. Não existe uma ausência divina, porque esse aspecto a doutrina espírita vem colaborar. Quando a gente olha para as nossas vidas, quando a gente olha para a nossa trajetória espiritual, não existe um ponto, um momento sequer que a gente vai poder falar assim: esse instante eu não estava amparado, esse momento eu não estava sendo cuidado. Porque o Espiritismo ele vai fazer um percurso com a gente de construção do entendimento de Deus que é muito, muito profundo e muito desafiador. Porque todo pensamento religioso começa no entendimento de Deus enquanto uma força, né, que vai ser personificada primeiro na natureza. É o trovão, é a chuva, é o sol, é o Deus da natureza, é o Deus que se revela pela obra. Então você começa a deitificar, né, tornar Deus aquilo que ele fez, por reconhecer naquilo ali, né, o poder de alguma coisa que é abundante, é presente, impacta a vida. Dessa personificação de Deus na natureza, a gente vai para uma personificação de Deus agora no campo do politeísmo. O Deus começou a ser personificado no ser humano.
ainda continua sendo Deus sendo visto como, né, fruto da sua criação. Agora num ser humano, os deuses que eles vão ter um caráter humano, mas com superpoderes. Eles vão ter as deficiências humanas, mas com superpoderes. Então, esses deuses adorados, né, no fundo, eles vão ser deidades, né, parecidas com esse ser humano, com as suas limitações, com as suas imperfeições, mas ele vai ter um quê de poder, um quê de poder. Aí a gente avança um pouquinho. Então, personificação na natureza, personificação no ser humano, aí a gente avança. Os hebreus vêm trabalhar a noção do monoteísmo, né, vão concentrar ele numa pessoa. Ainda é um Deus pessoalizado, por assim dizer. Um Deus pessoalizado. Mas é um Deus que é pai agora. De certa maneira, o relacionamento, né, com esse ser maior já é numa relação um pouco mais próxima. Só que a figura do pai fica bem apagada, fica mais a imagem do Senhor, né? Centraliza em alguém e esse alguém é um Senhor. Ok. Vem Jesus e avança, destitui esse lugar do Senhor e apresenta um pai. Só que ele lança um desafio. O desafio de Jesus não é simplesmente apresentar em Deus enquanto Pai. O desafio de Jesus é falar de um Pai Nosso. Por isso que o início da oração ele é tão difícil, porque se a gente orar com convicção, já dá para a gente ter um drama existencial logo no primeiro verso da prece. Pai Nosso. Porque tudo bem ele ser meu Pai. Tudo bem eu me votar a ele. Mas uma coisa é ele ser também pai do meu semelhante. E mais do que isso, é dizer que eu reconheço não só a posição dele como superior, mas eu também estou entendendo que quem está do meu lado, eu vou precisar olhar de forma diferente. Porque antes os judeus tinham dessa, né? Olha, pai, tem os meus inimigos, combate os meus inimigos. Agora com Jesus é olha, filho, os seus inimigos, eles são também meus filhos. E eu também vou cuidar deles. E o meu propósito não vai ser destruí-los, vai ser reconciliar você com eles. Então, se a gente ora direitinho essa primeira parte da oração, a gente vai ver que nela Jesus está lançando o primeiro desafio enquanto espírito imortal, que é o reconhecer, é a gente não querer ocupar o lugar do divino, ser Deus, né? E ao mesmo tempo a gente olhar para esse outro como irmão. Só que Jesus ainda trabalha numa noção de Deus pessoalizado, com a gente, entendendo as nossas limitações. E a doutrina espírita, ela vem despessoalizar Deus. Então, assim, desde o início, entendia-se que Deus era uma força além do ser humano, pessoalizado, personificado na natureza, pessoalizado na figura do ser humano. E agora, na doutrina espírita, ele é impessoal, no sentido de que não dá para a gente reduzir ele a uma forma. Agora, Deus é uma presença constante, que de certa forma está posta aqui na parábola, porque Deus nunca se ausentou. Se ausentaram os filhos, mas Deus não se ausenta. E esse filho, né, que vai meter os pés pelas mãos, vai pegar parte da herança dele. Ele, de certa forma, faz esse movimento de desconexão. Então, a parábola que vai trabalhar dois filhos vai trabalhar também dois tipos de desconexão. A desconexão de quem se afasta, né? Faz esse movimento de afastamento, e isso fica visível na sua vida exterior, mas a gente vai ver que o outro filho também tem um movimento de afastamento. Só que é um movimento de afastamento que não está caracterizado de fora, só de dentro. Então, são dois tipos de desconexão: a desconexão interna, que se materializa de fora, e a desconexão tão somente interna, que não fica aparente de fora. Mas se a gente olhar dentro, a mesma coisa está acontecendo. Alguém que pega tudo aquilo que tem, quer fazer aquilo que quer, né? Esse é um tipo. Jesus não está concordando em nenhum momento com o filho pródigo,
que ele está mostrando assim, esse é um tipo de postura que às vezes a gente está sujeito, né? Nós temos acesso a um conhecimento espiritual, só que a gente quer fazer às vezes do nosso jeito. Não, a gente não quer valer-se desse patrimônio para pensar e refletir mais maduramente a nossa vida e as nossas escolhas. Então a gente acaba agindo de maneira independente. E a partir disso, a gente está sujeito a entrar no ápice, né, desse desequilíbrio espiritual. Porque o que é você ter que cuidar de porco? O porco aqui é a representação daquilo que existe mais imundo e mais sujo. Cuidar de porco quer dizer assim, você entrou numa obsessão tão grande, né, que a sua vida interior quanto a sua vida exterior, elas refletem tudo isso, essa desordem. Então, a gente pode olhar, né, que a obsessão hoje, ela não é um fenômeno que passa despercebido. Todos nós estamos sujeitos. Quando a gente se desconecta da espiritualidade, quando a gente, às vezes, né, é tomado por essa impulsividade, às vezes a gente constrói determinados caminhos que nem sempre são os melhores. Então a gente vai, né, no ápice da degradação. Só que o que que acontece, né? Quando a gente está vivendo uma fase de obsessão, tem uma marca. A gente nunca se sente saciado, porque o porco é o símbolo da insaciedade. Ele não tem limite para ele. Então, dá para a gente perceber quando a gente não está bem espiritualmente. Parece que a gente nunca se sente inteiro nas coisas. Tem sempre uma fome. As experiências estão vindo, né? Deus está investindo em nosso favor, mas a gente está sempre se sentindo faminto de alguma coisa, né? Uma ansiedade muito grande acaba tomando conta porque a gente nunca consegue se sentir totalmente contentado. Então, ao mesmo tempo que esse indivíduo ele está profundamente faminto, parece que nada o sacia. Ele se sente privado de tudo. Esse estado psíquico nosso, né, ele acaba nos gerando esse sintoma de escassez, de carência. E essa é uma postura importante hoje para a gente pensar, né, em relação à nossa experiência de espiritualidade. Porque, às vezes, né, a gente começa a se sentir meio que perdendo vida. E aí tem uma imagem que é a da mulher hemorroíça, que se sente perdendo vida. A gente acaba vamos dizer assim, Deus está mandando todos os recursos, mas a gente não consegue se sentir inteiro, se sentir vivo. E é tão importante hoje a gente desenvolver determinados pontos de nutrição na nossa trajetória, porque às vezes a gente, durante um dia, né, durante os nossos dias, a gente não vai se cuidando espiritualmente. Às vezes, enquanto frequentadores de um centro espírita, né, a gente deixa só para o ambiente do centro, para poder fazer uma reflexão mais madura na nossa vida, para repensar determinadas posturas. A gente espera só os momentos ditos santos, né, em ambientes santos para a gente fazer esse processo de conexão. Só que a vida vai pedindo a gente para criar, dentro de casa, no nosso ambiente de trabalho, pontos de nutrição, pontos de nutrição interior, porque senão a gente se torna presa dos espíritos, né, que às vezes estão por toda parte vendo essas fragilidades nossas e a gente acaba não conseguindo sair disso, né? E fica aquele clima ruim porque a gente percebe que não está tão leve assim. Os dias poderiam ser muito mais tranquilos se a gente fosse desenvolvendo, né? Pontos de nutrição como leitura, porque ler não é simplesmente tomar conhecimento de alguma coisa, é nutrir-se também. Leitura é nutrição espiritual. Momentos que a gente para respirar, para meditar, são posturas importantes para a gente não chegar nesse estado de insaciedade porque aí, às vezes, chega no centro espírita e parece que um passo já não adianta mais. Parece que esse ambiente acaba já não sendo é, mais assim tão expressivo quanto era em algum momento, porque a gente vai se descuidando, 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 descuidando,
né? E o nosso vínculo com determinados espíritos acaba se tornando muito expressivo. Só que aí tá, a gente, né, às vezes olha e começa a identificar as nossas posturas e fala assim, olha, realmente eu estou descuidado disso, eu não estou prestando atenção naquilo, olha a minha relação com as pessoas, a gente começa a se perceber. E tem uma coisa aqui que vai ser muito comum, que às vezes é a culpa. Culpa de perceber que a gente não está fazendo aquilo que tem condições de realizar, tem condições de fazer. Então vem a culpa. E a culpa, ela é difícil, ela é complicada. Viver na Terra é a gente tentar adaptar-se a essas experiências difíceis e muitas vezes a gente acaba errando, né, a maneira de nos portarmos dentro de tudo isso. E aí, nesse momento, a culpa vem. E a culpa, ela é o seguinte, vamos dizer assim, quando a gente se sente culpado, é como se a gente estivesse no seguinte cenário. A gente vai, né, ah, começar a descrever o que que a gente não fez, como se fosse um processo jurídico. E aí a gente começou a narrar, nossa, não tô fazendo aquilo, tô deixando de, né, cuidar daquilo. Enfim, um monte de coisas começa a ser descrita, porque a gente, né, que é o que acontece com o filho pródigo aqui. Olha, eu fiz isso, né, não fui bom nisso. Ok. Então, só que nesse momento tem uma postura que a gente pode ter, porque reconhecer que a gente errou é fundamental. A culpa, ela está não no reconhecimento do que tem de errado, mas é no como a gente vai lidar com o que tem de errado. Porque é quando eu pego o processo e ao invés de entregar para Deus e falar assim, né, o filho pródigo chega em casa e fala assim, olha, eu me equivoquei nesse ponto. Eu percebi depois de todo esse tempo que essa e essa falha eu cometi. Como que vai ser agora? Esse seria o processo saudável. Apresentar o processo para Deus e dar a Deus o direito de orientar a questão. Só que a gente passa na frente de Deus na hora e a culpa é, a gente vai lá e assina a sentença e começa a executar em nós mesmos a punição. Porque uma das posturas psicológicas relacionadas à culpa é a autoflagelação. Eu me puno, eu me puno, porque eu entendi que eu errei, e aí eu me coloco como juiz de mim mesmo, e aí eu vou lá e faço o quê? Eu já aplico a sentença, e eu já começo a dizer para mim mesmo, eu mereço sofrer. Só que a questão da parábola, que é o ponto de estranhamento, é que Deus no pai aqui, o que que ele vai fazer? O filho pródigo chega com a sentença lavrada. Tá tudo, o processo está tudo julgado já, o filho pródigo já deixou assim tudo certinho. É só o pai, né, dar um ok. Ele vai voltar querendo ser trabalhador, ser servo, reconhecendo assim, eu não sou filho mais. Eu não mereço mais. Isso que a culpa faz é muito pesado dentro da gente. Porque negar a nossa condição de filho ou não nos considerar dignos de filho é como se fosse criar uma experiência de rompimento com Deus, que pode nos afetar sobremodo na confiança de poder viver, porque a primeira sensação é de ameaça, de insegurança, de abandono, mas é um abandono que começa porque a gente começou se abandonando, se colocando nesse lugar, porque o filho pródigo assina, né, escreve o processo ali, assina a sentença e tal, e ele já chega pronto para Deus. Só que olha o tanto que é maravilhoso isso. É como se o pai ali rasgasse o processo, falasse assim, olha, não assina, não é isso, não é esse caminho. Vamos recomeçar esse entendimento. Então, o filho pródigo estava preocupado em mudar o contexto material dele, o contexto de fora. Deus, o pai da parábola, vai mudar o contexto interno dele primeiro. Porque se resolve de dentro, de fora, naturalmente as coisas vão ser diferentes. Então, a primeira coisa
fez ele se sentir filho, ocupar de novo esse lugar de dignidade, que é o que às vezes acontece, né, na relação entre pais e filhos, né, que é um pouquinho difícil, porque quando o filho erra, a forma que o pai e a mãe têm de lidar com o erro é um pouquinho complicado, né? Nem sempre existe um tato para que esse filho consiga entender que errou, mas sem cair na culpa, ou entender que errou e recomeçar a partir daquilo ali, porque acaba que fica um peso psicológico. Você fez isso de errado. E agora você vai ter que pagar por isso, para que você seja merecedor de novo. Isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Então, acontece uma coisa muito comum, né? O filho, quando erra, ele costuma emburrar. Vamos acabar entrando no segundo filho aí também. Filho, quando erra, costuma emburrar. Porque o emburrar né? O meu pai deixou de fazer alguma coisa que eu queria. E aí, minha mãe, enfim. Aí eu me volto, né? Não eu me fecho, me rebelo, né? Eu quero protestar, eu quero falar isso aqui não deveria ter acontecido. E aí eu me fecho. Normalmente, pai e a mãe, como que lida com o filho que emburra? Já que você quer ficar assim, problema seu, né? Dá seus pulos, na hora que você resolver, você vem e a gente conversa. Mas olha que esse caminho não foi o caminho feito pelo pai, em certo sentido. Por quê? Porque existe aqui uma outra perspectiva de sensibilidade, uma reconstrução desse ambiente de pertencimento, de diálogo, que às vezes é o que acaba faltando nesses momentos de tensão, nesses momentos de conflito, porque lidar com a atitude equivocada do outro pede, às vezes, uma sensibilidade muito grande, para a gente não criar, né, esse ambiente de culpa, porque às vezes a gente faz questão que o outro se sinta culpado, para ele entender a dimensão do que fez. E aí a gente acha certo quando ele começa a se punir e achar que de alguma forma é o único caminho que tem. E a gente às vezes pode se valer do conhecimento espírita para sustentar isso. Olha, fulano de tal fez isso e isso e isso. Ele vai ter que sofrer isso e isso e isso até ele aprender. Só que não é bem assim. Porque se tem uma coisa que a gente não pode fazer é tentar conduzir nós o processo. É preciso, olha, aconteceu isso e isso e isso. Pai, como é que vai ser o processo? Como é que a gente vai lidar com isso? Quais são os rumos? Quais são as perspectivas? Porque a gente, enquanto ser humano, quer dar a sentença dos outros, quando, na verdade, o percurso precisa ser de emancipação, de, olha, você é responsável, vamos repensar esse cenário? Então, pensemos no caso da criança que está lá emburrada, né? Ela queria alguma coisa, ou enfim, alguma coisa aconteceu e ela está lá toda fechada. Ela está lá toda fechada. Normalmente existe esse distanciamento. Olha o tanto que seria, talvez, muito mais é, esperançoso a proposta de reaproximação, de meu filho, minha filha, vamos conversar? Aconteceu isso. O processo foi esse. Eu vi que você está chateado porque você queria que fosse isso e isso. Eu reconheço a sua dor e eu valido aquilo que você está sentindo. Você está vivendo um momento agora de desconforto e eu não vou te violentar porque você está vivendo isso. Mas eu gostaria de reafirmar que eu estou disposto a conversar para a gente chegar num caminho que fica bom para mim e para você, que de certa maneira a gente consiga reconstruir esse cenário. Eu, claro, vou respeitar o seu tempo. E se você achar que ainda nesse momento não é um instante de conversa, a gente vai aguardar, a gente vai esperar.
até esse instante acontecer. Mas entenda, eu nunca vou te abandonar e eu estou disposto a fazer o que for possível para a gente encontrar esse melhor cenário. O que que vocês acham dessa postura psíquica? Ela não tem um quê de diferença no rumo, na forma? Porque, no fundo, é o que o pai está fazendo com o filho, dando noção de pertencimento e, ao mesmo tempo, dizendo assim: calma, meu filho, você veio não querendo ser filho, você continua sendo filho. Aconteceu isso, realmente, mas entenda, você deu um passo importante e a gente vai trabalhar daqui para frente para reconstruir isso, porque a palavra de ordem da doutrina espírita é recomeço, é renovação, porque sempre vai ter um ponto, né? Um ponto de partida novo a partir daquilo que acontece que parece o fim. Porque a postura do pai diante desse filho mais novo e diante do mais velho é a mesma coisa. Não é, não é tratar com aspereza o filho mais velho porque ele estava reclamando. Né? Isso, para gente que tem irmã mais nova, a gente entende muito, irmã mais nova, irmão mais novo, a gente entende muito bem o que que é esse ciúme do filho mais velho, né? De olhar e falar: poxa, pai, poxa, mãe, você deu mais atenção para o outro, você fez isso para o outro. A gente acaba cobrando um pouquinho, né, de ciúme e tal, mas a postura do pai é muito amorosa. Filho, tu sempre estás comigo. Em outras palavras, eu nunca deixei de te nutrir, eu nunca deixei de cuidar, eu nunca me ausentei. Você não tem memória de ausência, você tem sempre memória de presença. E o que que é isso? O que está acontecendo? Todas as coisas minhas são tuas. Eu sempre partilhei, eu sempre te incluí. Então, a postura psicológica do pai é de pertencimento, de inclusão, de validação, de reconhecimento. E, ao mesmo tempo, de reaproximação desses dois irmãos, porque é o trabalho da vida, é o Pai Nosso, é o desafio da trajetória espiritual. É a gente. Porque esse filho que estava ali comemorando a volta dele, ele ia ter que olhar também para o irmão mais velho. E é assim que normalmente vai acontecendo diante da vida. Quem se acha mais velho, mais experiente, e quem tem menos experiência vai tendo que se reencontrar nesse exercício dialético da vida, porque longe, né, de impor punições, de sentenças, sofrimentos e padecimentos, o trabalho de Deus na criação é de reconstruir elos e laços. E ele faz tudo isso diante da mesa, porque a mesa para o irmão que volta, tanto quanto para esse irmão que está ali na casa desde muito tempo, vai ser esse ambiente de encontro, essa ponte de reconexão. A mesa que são os espaços de convivência da vida. Porque se tem uma das coisas que o mundo espiritual investe, e a gente vai ver com o André Luiz, o esforço dos encarnados e desencarnados para a gente reconciliar, para a gente poder olhar de novo para esse que está do nosso lado é muito grande. Só que antes de qualquer coisa, a nossa relação com Deus ela precisa ser revista de novo, precisa ser reanalisada. Porque às vezes a gente sente as ausências da vida como se Deus não tivesse presente. E o Criador nunca se ausentou. Ele é sempre presente nessa nutrição superior. Sempre o cuidado em cada detalhe. Emmanuel, para a gente terminar, né, esse nosso momento aqui de reflexão, Emmanuel ele vai dizer assim: Deus visita, visita-te em paz e em silêncio. Isso quer dizer, as duas marcas de Deus, o silêncio e a paz. Em outras palavras, para entender Deus, a gente precisa fazer um esforço de, primeiro, acerenar, aquietar. Segundo, a gente precisa estar disposto a ouvir e a enxergar, porque é em paz e em silêncio. Na maior parte das vezes, essa busca pela gente acontece nas experiências mais inusitadas, que às vezes a gente nem tem dimensão, mas nelas há o rastro desse cuidado ativo, porque a primeira coisa é
em paz e em silêncio, sem impor, sem exigir, Deus está disposto a nos nutrir. Porque os nossos dramas todos começam justamente por a gente, né, ter essa experiência de carência, de escassez. O irmão que estava passando fome material e o irmão que estava dentro de casa sentindo fome afetiva. Dois tipos de carência, dois tipos de carência. E um pai que vai propor dois tipos de nutrição. Olha, eu nunca deixei de nutrir, porque a gente precisa de sustentar esse elo de pertencimento com o divino. Só que, com qual objetivo a vida vai nos nutrir tanto interiormente? Para que a gente possa ter esses reencontros com as pessoas. Porque se eu estou sentindo as carências da vida e vou reconciliar com alguém, é muito difícil. Porque eu vou sempre em busca do que me falta. Então, eu vou chegar para a pessoa para conversar com ela e eu vou fazer questão de mostrar que teve um momento que ela errou comigo. Porque, no fundo, eu estou escancarando o quão eu estou sentindo essa ausência interior, o quão eu estou me sentindo carente. Porque, né, a Ana Teresa que traz essa definição que é tão interessante, né, de um autor da comunicação não violenta, todo sinal de violência, ele é um sinal de ausência. Que tipo de necessidade não foi atendida em algum momento e que precisa ser vista e olhada? Porque para a gente poder se conectar com as pessoas, sobretudo aquelas que a gente, em alguma medida, né, teve algum embaraço, a gente vai precisar estar com a alma muito mais nutrida. Sem vitalidade espiritual interior, reconciliação não existe. Você vai lá, você vai falar um monte de palavra, só que o risco de você ferir e ser rígido com a pessoa é muito grande. De você, às vezes, descer a lenha nela da forma mais justa, porque aparentemente você está simplesmente, né, sendo justo em relação à circunstância. Só que essa justiça nossa, ela costuma ferir bastante e mostrar que no fundo, a gente ainda está sentindo escassez na alma. A gente ainda está no clima de privação interior. E é por isso que essa parábola tão importante, né, onde Jesus está ali com os publicanos e os pecadores, escribas e fariseus. Qual que era o desafio do escriba e do fariseu? Simplesmente falar para Jesus, fazer a seguinte pergunta: eu posso pertencer também? Você está aqui conversando com essas pessoas, eu também posso sentar na mesa? Eu também posso participar da conversa? Porque nesse caso aqui, né, que a gente pode fazer uma releitura, o que está predominando, talvez, por parte dos fariseus e dos escribas? Ciúme. Eles não estavam sendo o centro da atenção. Eles não estavam sendo os mais amados. Olha o clima de carência, meu Deus, que às vezes a gente está sujeito a viver. E era só a gente comunicar a nossa necessidade. Mas no fundo a gente fala mal do outro, a gente, né, demonstra uma desconexão muito grande com a vida e fala desse clima de privação. Então, o primeiro passo antes de reconectar com o irmão, é reconexão com Deus, porque é na nutrição interna que a gente tem recursos para resolver esses dilemas e esses dramas pessoais que às vezes a gente carrega, de não se sentir pertencente à vida, porque ao fazer isso, ao chegar nesse patamar de nutrição interior, ao se sentir abastecido, fortalecido, amparado, a gente pode ir para o outro. Não como quem agora espera que o outro atenda às suas carências ou de alguma forma, né, ah, volte lá atrás por causa das ausências, mas a gente possa efetivamente dar, né, a nossa contribuição, porque eu me encontrei, porque eu estou me sentindo nutrido, agora eu posso reconciliar, que é oferecer, né, aquela medida de amor que eu estou sentindo vibrar em mim para que aquela situação e aquele contexto, de alguma forma, ele se refaça, né? Pensando nesse Dia das Mães, onde muitas vezes existem essas cisões entre filhos e mães, filhos e filhas, né? E as mãezinhas queridas, porque quanta exigência, quanta cobrança de ambas as partes muitas vezes existe,
por causa de tudo, propôs esse percurso de nutrição para que a gente possa olhar para esse outro coraçãozinho e se sentir grato. Obrigado, você fez tudo que poderia ter feito por mim. Longe de te cobrar daquilo que você não é e gostaria que tivesse sido, longe de ter que atender às expectativas, se sinta amada pelo que você é e pode oferecer. Enfim, obrigado pela atenção e pelo carinho da escuta de você. Oi. Nossa, estou sem. Muito profunda essa palestra, muito linda. Até convido a todos, essa vai ser disponibilizado no grupo, que a gente possa ouvir outras vezes, porque tem muita coisa a ser entendida e falar pelo menos uma coisa que a gente deve não esquecer, que Deus nunca esquece, nunca se afasta de nós. Então, que a gente possa meditar, fazer o nosso silêncio, trazer Deus, que a gente se aproxime de Deus, porque Ele está sempre próximo de nós. Gratidão, muita gratidão, Vitor Hugo. Você é sempre maravilhoso e espero que você venha outras vezes nos trazer, compartilhar conosco seus conhecimentos. E eu quero te fazer um pedido especial. Se pode fazer a nossa prece final? Vamos. Agora? Isso. Vamos lá, então. Quem se sentir à vontade, vamos fechar os nossos olhos. Vamos criar um momento de nutrição interior, onde a gente se mostra mais aberto para a espiritualidade benfeitora que tá junto, tá do lado. E eu sei que esses amigos espirituais que desde o início da reunião já estavam cuidando da gente, eu espero, do fundo do coração, e não se ausentando, possam se aproveitar agora para ainda mais nos ajudar nos nossos dilemas, nos nossos padecimentos, nas nossas angústias, possa operar no vaso da nossa alma. Jesus, mestre amigo, viestes em silêncio na manjedoura, carreando consigo uma profunda paz, trazendo alegria e esperança desde o teu nascimento. Tua passagem na terra foi marcada por esse cuidado benfeitor. Em cada contexto que vivenciastes, trouxestes nova vida àqueles que ali se encontravam, dos contextos mais simples, das experiências mais despretensiosas. O Senhor trouxe novas perspectivas para que a gente pudesse se conectar com o invisível de Deus, que a todo momento se mostra conosco. E mesmo não tendo nossos corações reconhecido o valor da tua presença tão nutritiva e benfeitora, ainda assim demarcastes como esperança em favor dos nossos destinos o teu cuidado carinhoso em relação a Deus, pedindo ao Pai Criador que nos perdoasse, porque de certa maneira a gente ainda estava muito imaturo naquele momento. Obrigado, porque passou quase 2000 anos e o Senhor prossegue cuidando. Cuidando através de tantos meios e de tantos caminhos, para que a gente se sinta amado, porque o amor é o sublime alicerce, a fim de termos condições de construirmos a nossa vida. O amor, e somente ele, pode nos oferecer as bases de segurança para que o nosso desenvolvimento psicológico se dê de forma mais inteira, mais madura e mais responsável. Que as vossas mãos augustas alcance a cada um de acordo com as suas necessidades. Que a gente possa se sentir amparado, visto, reconhecido, validado pelos benfeitores queridos, que com certeza vão estar sempre à disposição
para que a gente siga a nossa trajetória espiritual. E que apesar desses instantes de instabilidade, de insegurança, a gente possa aprender a respirar, se nutrir, para poder entregar o que a gente puder para esses momentos mais delicados, que acabam nos pedindo e demandando mais um pouquinho. Obrigado, mestre, por tudo. Que assim seja.